Hoje vamos falar sobre o framework Angular, conceitos. Angular é um framework de desenvolvimento web de código aberto escrito em TypeScript para a construção de interfaces de usuário UI, dinâmicas e interativas para aplicações web single page, SPA. Ele é mantido pelo Google e por uma grande comunidade de desenvolvedores. Ele permite criar aplicações dinâmicas e responsivas utilizando HTML, CSS e TypeScript. Angular é conhecido por sua arquitetura baseada em componentes, que facilita a reutilização de códigos e a manutenção de grandes projetos. Principais características e conceitos do Angular. Baseado em componentes. A arquitetura do Angular é concentrada em componentes. Um componente é um bloco de construção reutilizável que encapsula HTML, estrutura da interface, CSS, estilos e lógica, TypeScript, JavaScript, para uma parte específica da interface do usuário, por exemplo, um botão, um formulário, uma lista de itens. TypeScript. Angular utiliza TypeScript, um superset do JavaScript que adiciona tipagem estática. Isso torna o código mais fácil de entender, manter e depurar, além de fornecer recursos como classes, interfaces e decorators. Data Binding bidirecional. O Angular facilita a sincronização automática de dados entre o modelo, dados da sua aplicação e a visualização, o que o usuário vê na tela. Quando os dados mudam, a interface é atualizada automaticamente, e quando o usuário interage com a interface, os dados são atualizados no modelo. Módulos. As aplicações Angular são organizadas em módulos. O módulo agrupa componentes, diretivas, pipes e serviços relacionados, ajudando a manter o código organizado e modularizado. Roteamento. O Angular Router permite criar aplicações com múltiplas páginas ou visualizações, gerenciando a navegação entre elas sem recarregar a página inteira do navegador. Serviço, service e injeção de dependência, Dependency Injection, DI. Serviços são classes que encapsulam lógica de negócios reutilizável, como chamadas a APIs, manipulação de dados, etc. A injeção de dependências é um padrão que permite que os componentes e outros serviços recebam as dependências, outros serviços, de que o precisam, tornando o código mais testável e desacoplado. Diretivas. As diretivas estendem o HTML, permitindo manipular o DOM, Document Object Model, de forma dinâmica. Existem diretivas estruturais, que alteram a estrutura do DOM, como ngIf e ngFor. As diretivas de atributo, que alteram a aparência ou comportamento de um elemento, como ngStyle e ngClass. Pipes. Pipes transformam dados na visualização antes de serem exibidos, por exemplo, formatar datas, converter texto para maiúsculas, filtrar listas. CLI, Command Line Interface. O Angular CLI é uma ferramenta poderosa que automatiza muitas tarefas comuns de desenvolvimento, como criar novos projetos, gerar componentes, serviços, módulos, executar testes e construir a aplicação para produção. Testabilidade. O Angular foi projetado com a testabilidade em mente, facilitando a escrita de testes unitários de integração e end-to-end. Comunidade e ecossistema. Angular possui uma grande e ativa comunidade de desenvolvedores, além de um vasto ecossistema de bibliotecas e ferramentas de terceiros. Google, agora as aplicações de produtividade e ferramentas internas, criadas com o Angular.
Temos o Google Workplace, parcialmente. Embora o Google utilize diversas tecnologias, partes do Gmail, Google Drive e outros aplicativos do Workspace foram construídas ou migradas para Angular. Plataformas de gerenciamento de projetos. Muitas ferramentas de gerenciamento de projetos, como Jira, parcialmente, Asana e Trello, front-end em React, mas existem alternativas em Angular. Utilizam frameworks como Angular para criar interfaces ricas e interativas para gerenciamento de tarefas, quadros Kanban, relatórios e colaboração. Sistema CRM, Customer Relationship Management. Plataformas como Salesforce, Light Web Components, mas existem implementações em Angular. HubSpot e Zoho. CRM utiliza o Angular para construir interfaces complexas para gerenciamento de clientes, vendas e marketing. Painéis de administração e dashboards. Muitas aplicações empresariais como SaaS utilizam Angular para criar painéis de administração sofisticados para monitoramento, análise de dados, configuração de sistemas e gerenciamento de usuários. Exemplos incluem painéis de controle de serviços de nuvem como AWS Console, Google Cloud Console, partes, ferramentas de análise de dados e plataformas de monitoramento de rede. Aplicações e-commerce. Lojas virtuais complexas. Embora algumas plataformas de e-commerce utilizem outras tecnologias, lojas virtuais com interfaces de usuário ricas, funcionalidades de filtragem avançada, visualização de produtos interativa e processos de checkout complexos podem ser construídos com Angular. Exemplos específicos podem ser mais difíceis de citar diretamente devido à customização, mas a capacidade do Angular para SPAs o torna adequado para essa finalidade. Plataformas de marketplace, aplicações que conectam compradores e vendedores com funcionalidades de listagem de produtos, gerenciamento de pedidos e comunicação, podem se beneficiar da estrutura organizada do Angular. Aplicações de dados e análise, ferramentas de Business Intelligence (BI), plataformas para visualização de dados, criação de relatórios e análise exploratória podem usar Angular para construir interfaces interativas que permitem aos usuários manipular e explorar grandes conjuntos de dados. Dashboards de monitoramento em tempo real. Aplicações para monitorar sistemas, redes ou processos em tempo real, como atualizações dinâmicas e visualizações complexas, são um bom caso de uso para Angular. Outras aplicações. Aplicações financeiras, plataformas de negociação, bancos online e ferramentas de gerenciamento financeiro podem utilizar Angular para criar interfaces seguras e interativas para os usuários. Aplicações de saúde, sistemas de prontuários eletrônicos, plataformas de agendamento e ferramentas de monitoramento de pacientes podem se beneficiar da capacidade do Angular para construir aplicações complexas com fluxos de trabalhos bem definidos. Plataformas de aprendizado online, LMS, sistemas com interfaces para alunos, instrutores, gerenciamento de cursos e acompanhamento de progresso podem ser desenvolvidos com Angular. Aplicações de viagem e turismo, plataformas de reserva de voos, hotéis e pacotes de viagem podem usar Angular para criar interfaces dinâmicas para pesquisa, visualização e reserva. E é isso, pessoal.